Glória a Deus. Meus amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, é motivo de alegria de estarmos unidos e reunidos através desse instrumento para juntos glorificarmos, bem dizer, exaltar aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Amém? A Ele toda a honra, glória, louvor e exaltação. E sem delongas, vamos para mais uma mensagem que salva, cura, liberta, leva o pecador remido pelo sangue de Cristo para morar no céu. Encontra-se hoje, aleluia, Evangelho que escreveu João, seu capítulo de número 16. Evangelho que escreveu João, seu capítulo de número 16, verso 7 a seguir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. Amém? João 16, 7 a seguir está escrito: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu for, aleluia, repetindo, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Quando ele vier, convencerá o mundo, que é o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém? Oremos. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra. Palavra viva e eficaz. E não volta para ti vazia. Senhor da glória, faz tua palavra prosperar nos corações de todos os amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai e todos que ouvirão posteriormente esta mensagem através das redes sociais. Pai querido, e no nome de Jesus, que teu Espírito Santo abra as mentes e os corações. Senhor da glória, repreenda o sono físico, mental e espiritual. Senhor da glória, e no nome de Jesus, repreenda, Senhor, toda a ira, fúria do inimigo contra nossas vidas e de todos que estarão conosco, os de perto e de longe. Pai, e que anjos poderosos acampem sobre todos os de perto e de longe, para nos guardar e livrar de todo mal. Fica conosco, fala, Senhor, aos corações, em nome
do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados irmãos e amigos ouvintes, darei um tema para esta pregação. Jesus, ele é triuno? Explicarei melhor. Muitos dizem que Jesus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, ou seja, 3 em 1. Quero de início falar-lhes que se isso fosse uma verdade, o Evangelho não seria verdadeiro, porque na verdade a Bíblia ela é clara. No capítulo de Hebreus, carta aos Hebreus, e no seu capítulo de número 6, e o verso 18, assim está escrito. Carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 18. Pois, olha, abra teus ouvidos, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Vou repetir. Hebreus 6,18. Para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. O escritor aos Hebreus, ele afirma no capítulo 6, e no verso de número 18 que lemos, que é impossível Deus mentir. Vou ler outro texto, carta Paulina aos Romanos, seu capítulo de número 3 e o verso de número 4. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem, que é ser humano, mentiroso. Como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevalece quando julgas. Repetindo, Romanos capítulo 3 e o verso de número 4. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem que é ser humano mentiroso. Como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevalece quando julgas. Glória a Deus. O texto que lemos, João, Evangelho que escreveu João, no seu capítulo de número 16, verso 7 a 11. Observe que aqui fica claro, Jesus fala de 3 pessoas, não é uma em 3, ou 3 em 1,
um Deus triuno, como dizem. São três pessoas distintas, divina, e ambas têm os mesmos atributos. Primeiro atributo, não precisa estar na ordem, mas primeiro atributo, onisciência. Todos três. Ele está em todo o lugar. Todos três sabe o que pensamos e o que está em nosso coração. Todos três. Eles são onipresentes. Ou seja, Jesus disse em Mateus, seu capítulo de número 18, verso 20, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, estarei no meio de vós. No capítulo de Provérbio 15, verso 3, diz assim: os meus olhos estarão sobre a terra, sobre os bons e os maus. Na verdade, a onisciência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles estão em todo lugar. Ele sabe o que eu e você pensamos, conhece o desejo do nosso coração. Aleluia! E os três têm todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Então são três pessoas distintas, divinas, com os mesmos atributos. E os três são unânimes. Vamos compreender mais na Bíblia. Meus amados, precisamos compreender. Na teologia, tem várias matérias. Uma delas, a hermenêutica. E a hermenêutica é o modo correto de se interpretar a Bíblia. Por exemplo, na hermenêutica é necessário consultar passagens paralelas. Por exemplo, vamos citar aqui Isaías. Lá em Isaías tem uma passagem que muitos teólogos ele se baseia neste versículo solto, sem consultar outros textos e contexto. E por conta desses versículos, eles dizem que é um Deus triuno, ou seja, Jesus é o Pai, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo. Como já lemos, isso é heresia, não é verdade. A verdade é que são três pessoas distintas, divinas, e as três têm os mesmos atributos e são unânimes. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Isaías 41, e o verso de número 13 diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita
e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Mas não é este versículo específico. Vou procurar aqui, é Isaías, capítulo 43, verso 11. Diz assim: eu mesmo sou o Senhor. Além de mim, não há Salvador algum. Primeiramente, estamos no texto da Velha Aliança. Nesta época, a Bíblia apontava para Jesus. Porém, Jesus não tinha vindo a este mundo. Jesus, ele não era conhecido, mas ele se fez conhecer. Porém, o próprio Isaías já falava dele. No capítulo de número, Isaías, capítulo de número 7, verso 14. Isaías profetizou cerca de 750 anos antes de Jesus vir a esta terra, a este mundo, como homem, deixando sua divindade e se fazendo homem para salvar a humanidade. Então Isaías 7,14 diz: o mesmo Senhor Deus dará um sinal. A mulher virgem ficará grávida, dará um filho e porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, meus amados, esse texto sem contexto de Isaías 43:11, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Vamos ver várias passagens, o próprio Jesus dizendo: eu sou, mostrando sua divindade. O Espírito Santo também se revelando como Deus. Então os três são divinos, os três são distintos e os três têm os mesmos atributos e são unânimes. Aleluia! Desde a criação do mundo, os três já estavam lá. No livro do começo, Gênesis, está escrito assim, seu capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Verso 2. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui já vemos os três: Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho, que é a palavra. E haja, quando disse Deus, haja luz, e houve luz. Evangelho que escreve João, capítulo 1, verso 1 ao 3, vai dizer: no princípio, ele é a palavra, verbo é palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, o Filho. Então, meus amados, no capítulo de Gênesis ainda, e o verso de número 26, fica claro quando o Senhor Deus
ele diz assim: então disse Deus, façamos, plural. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, se fosse um, diria apenas e farei, no singular, mas está no plural. E façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, vemos aqui que são três. E no capítulo ainda de Gênesis 11, verso de número 7, diz assim, começar pelo 6. E disse o Senhor, eles são um só povo e fala uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planeja fazer. Verso 7. Venham, desçamos, plural, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entenda mais uns aos outros. Então, desde o início, vemos aqui os três, totalmente em comunhão, os três fazendo a obra da construção do mundo e de tudo que nele existe. Como eu já disse, os três são unânimes. Por isso, devemos exatamente examinar as Escrituras. E como eu estava falando na hermenêutica, é necessário consultar passagens paralelas, texto que trata do mesmo assunto em questão. Por exemplo, falamos aqui de João, no seu capítulo 16, e o verso do número 7 ao 11. Mas vamos discorrer na Bíblia textos falando do mesmo assunto, dos três. Aleluia! Então, em João, ele diz aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para o Pai. E se ele fosse, mandaria da parte do Pai o outro conselheiro, outro na mesma divindade, na mesma proporção de poder e também com os mesmos atributos. Fica claro, por exemplo, o Pai, ele criou o plano da salvação. O Filho veio e executou na cruz do Calvário, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. E o Espírito Santo está na terra para convencer o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. E Jesus diz claro, deixa claro, porque era necessário o Espírito Santo vir. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado,
da justiça e do juízo, do pecado, verso 9 de João 14, do pecado, porque os homens não creram em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não mais verão, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Príncipe deste mundo refere-se a Satanás. Só por esse texto e contexto já fica claro que são três pessoas, mas vamos ver outras passagens, recorrer à hermenêutica, vendo passagem para dar embasamento a esse texto e contexto de João 14, 16 e do verso 7 a 11. Por exemplo, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, no livro de Mateus, capítulo 28, está escrito assim: Jesus, quando se apresenta ressurreto aos seus discípulos, no capítulo de Mateus 28, e no verso 18, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se Jesus fosse o Pai, se Jesus fosse o Filho, então bastaria ele dizer aos seus discípulos: vão por todo mundo e batize em meu nome. Não precisaria falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, vamos ver mais outras passagens. Mas antes, vamos, aleluia, corroborando conosco, direto de São Gonçalo, no Desperta Tu que Dormes, nosso amado irmão Adilson Assunção. Livro de Números, capítulo 23, 19. Deus não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aleluia! Ainda em Malaquias 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, Ele é imutável. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Corroborando ainda com essa passagem de Malaquias 3,6, Tiago, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, 17, toda boa dádiva, ela desce do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Ele é imutável. Outra passagem corroborando com Tiago. Carta aos Hebreus, capítulo 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia.
Glória a Deus. Existe duas passagens na Nova Aliança que deixa muitos confundidos e afirmam que Jesus e o Pai é um só. Por exemplo, João Evangelho, capítulo 10, verso 30. Está escrito: eu e o Pai somos um. Se formos levar esta palavra literalmente, sem discorrer a hermenêutica, diríamos que Jesus está dizendo que ele é o mesmo Pai. Mas não é isso que Jesus está falando. Se nós, por exemplo, vemos a palavra do mesmo capítulo de João 10, vai ver Jesus falando do Pai e dele, duas pessoas. Então vamos ao texto. João, capítulo 10, e o verso de número 15. Assim como o Pai conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Fica claro que são duas pessoas. Mas também tem uma outra passagem, também João, agora no capítulo 14. E essa deixa muita gente confuso, porque falta ali a hermenêutica corretamente e dá lugar ao Espírito Santo. Em João capítulo 14, vemos Jesus falando assim, no capítulo de número 14 e o verso de número 4. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Uma pergunta de Tomé. Verso 7, verso 6, Jesus responde: eu sou. Essa palavra, eu sou, refere-se à divindade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, Jesus, o Filho, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Duas pessoas. Verso 7. Aqui confunde mais ainda. Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isto basta. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E isto não basta. A confusão para muito está no verso 9. Jesus respondeu: Você não me conhece? Felipe, mesmo depois de eu ter
estado com vocês durante tanto tempo, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando digo estou no Pai e que o Pai está em mim. E eu, ou pelo menos creia, por causa das mesmas obras. Olha aqui, nesse capítulo 14, Jesus já vai deixar claro. Verso 12: digo-lhes a verdade, que aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque estou indo para o Pai. Observamos que Jesus está falando para os discípulos e que todos que crêem nele fariam as mesmas obras que ele fez e faria maiores ainda. Nós lemos no texto inicial, no capítulo 14, aliás, 16 de João, aonde Jesus falou para os discípulos que ele, verso 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, e se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Por exemplo, eu, o irmão Salúcio, tenho convicção e certeza que o Espírito Santo está em mim, como selo, pela fé. É por isso que hoje estou aqui pregando as boas novas, revelado pelo Espírito. Porém, quem vê o irmão Salúcio não vê o Espírito Santo. Porém, as obras que o Espírito Santo faz através da minha vida, aí dá para perceber que o Espírito Santo está em mim, como todos que dão lugar a ele. Porque a Bíblia diz no livro de Efésios, no seu capítulo 1, 13, quando ouviste o Evangelho da verdade, e nele creste, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor para nossa salvação, garantia. Então Jesus, ele foi para o Pai. E ele cumpriu a promessa, mandando outro conselheiro. Vamos dar uma corrida, porque o tempo voa. Isso aqui era para ser um estudo. Vamos trazer reduzido. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, de novo, está nos 3 evangelhos, chamados sinótico, Mateus, Marcos e Lucas. O nosso amado irmão Adilson Assunção corroborando conosco, ele manda aqui Mateus 3,16. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado,
em quem me dá grande alegria. Aleluia! Então nós vemos aqui, está nos 3 evangelhos. Vou mencionar de novo Lucas, porque Lucas tem uma particularidade interessante. Lucas, capítulo de número 3, e no verso de número 21. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Então, em Lucas, é o único que fala que quando Jesus saiu das águas, ele orou. E quando Jesus ora, o céu se abre e o Espírito Santo repousa sobre ele numa forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo não é pomba, como muitos mostram. Foi uma forma teofânica, uma forma visível, porque o Senhor já tinha dito a João que quando ele visse o Espírito repousar sobre Jesus, esse seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Então Lucas, ele diz assim, Lucas capítulo 3, verso 21. Aleluia! Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Vemos aqui o Filho orando, o céu se abre e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu Filho amado, em ti me agrado. Vemos aí os três ao mesmo tempo agindo. Jesus sendo batizado, ora, o céu se abre, o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba, repousa sobre ele, e o Pai brada do céu: Aleluia! Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Veja que só tudo isso que já mostramos dá a certeza que são 3 pessoas e não uma. Não é um Deus triuno, mas é um Deus divino em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda corroborando conosco, nosso amado irmão Adilson Assunção. Aleluia! Ele manda aqui, que já falamos, Mateus 28, 19, que diz assim: Ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando, portanto façam discípulos de toda a nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque tem outras versões. Ainda ele manda 2 Coríntios 13, verso 13 e 14. Todo o povo santo lhes envia saudações. Que a graça do Senhor Jesus, Filho, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, olha aí os 3, esteja com todos vocês. Ainda ele manda Atos 2, 32, 23. Foi isso, ou foi esse Jesus que Deus ressuscitou,
e todos nós somos testemunha disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que lhe derramou sobre nós. Como vocês estão vendo e ouvindo hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos. Foi a profecia que Jesus falou em João, capítulo de número 16, 7. Quando ele disse que ele ia para o Pai, e era bom que ele fosse, porque se ele fosse, enviaria da parte do Pai o outro conselheiro, outro no mesmo poder, na mesma essência e na mesma divindade. Aleluia! E no capítulo 2 de Atos, isso literalmente aconteceu. O Espírito Santo, ele está na terra, convencendo o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Quem dá lugar a ele, ele faz morada. Aleluia! Vivemos por fé e não por vista. Glória a Deus. Vamos aqui agora ver a divindade do Espírito Santo. No capítulo de Atos, capítulo 5, quando vai contar uma história de Safira e Ananias. Esses venderam uma propriedade e reteram para si a metade da propriedade. Porém, só os dois sabiam, humanamente falando. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, olha o que ele diz. Atos 5 e o verso 1 a seguir. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher. O restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir, ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus, referindo a quem? O Espírito Santo. E o que ocorre em seguida? Ananias morre. Ouvindo isso, Ananias caiu, morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e que tinha acontecido. Aí em seguida, 3 horas depois, a esposa, Safira, ela chega à presença de Pedro e Pedro faz a ela a mesma pergunta, sem ela saber o que havia ocorrido com o marido, que já era morto e enterrado. E ela confirma a mentira. Aí Pedro diz a ela, olha que está escrito. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que você conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Vejam, está à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles
o levarão também. Naquele mesmo instante, aleluia, ela caiu aos pés dele e morreu. Meus amados, já está mais do que claro que são três: divino, distinto, com os mesmos atributos. Onisciência, sabe tudo que você e eu pensamos e fazemos. Vê tudo. Vê o desejo do coração. Onipresença, ele está em todo lugar. Salmo 139, vou falar aqui rápido alguns versículos. Diz assim: Deus, o Senhor sabe quando me levanto e quando me descanso. Sabe quando me deito e quando me levanto. Quando trabalho ou quando me descanso. De longe conhece os meus pensamentos. Antes que saia uma palavra da minha boca, tu, Senhor, já sabes. Verso 7 diz assim: para onde irei eu do teu espírito? Ou seja, para onde fugirei eu do teu espírito? Aí ele diz: se eu for ao céu, lá tu estás. Se eu for ao profundo do mar, lá tua mão também me encontra. Se descer à sepultura, também lá tu estás. Então, meus amados, Salmo 139, vemos a onisciência, onipresença e onipotência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Ainda para ficar claro, essa passagem não tira, aliás, não deixa nenhuma dúvida. Se é que, acho que eu já falei, estão com dúvida. Porém, diz assim a palavra. Primeira carta de João, seu capítulo de número 5. E o verso de número 7. Está claro na NVI. Há três, não é um. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Os três concordam em tudo. Não há divisão, não há briga, não há discórdia. Os três são unânimes. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Então são três. Não é um que é três. Caso isso fosse verdadeiro, o Evangelho seria uma farsa. A Bíblia diz claramente em João 8,44 que o pai da mentira é Satanás. Diz assim: vós sois filho do diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele nunca se firmou na verdade. Tudo que profere é verdadeiro, porque é mentiroso e pai da mentira. Romanos, capítulo 3, 4. Seja todo homem mentiroso, Deus único, verdadeiro. Voltando ainda, Hebreus capítulo 6, 18, que lá vai dizer, aleluia, que é impossível Deus mentir. Romanos, já falamos 3, 4. Seja todo homem mentiroso, Deus único, verdadeiro. Mas carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 6, 18, vamos ler de novo.
verso 18 diz assim: para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. E ainda continua o 19. Temos esta esperança como âncora, firmeza na alma e firme e segura, o qual adentra ao santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Glória a Deus! Amados, a hora já está quase se findando, mas ainda vou mostrar-lhe que aqui fica claro a questão da unidade. Porque quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, fala de unidade. Quando disse, quem vê o Pai, quem me vê o Pai, é porque é unidade. Também quando fala, aleluia, eu e o Pai somos um, falando de poder, falando de divindade, dos mesmos atributos, mas no capítulo de João, Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 17, conhecido como a última oração sacerdotal, antes de Jesus ser assunto ao céu, ele faz esta oração. Presta atenção, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Perdão. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. Duas pessoas. Pois lhe deste a autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos que lhes deste. Esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus fazendo esta oração para ele mesmo, não seria uma farsa? Não seria algo que não tem sentido? E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. E tu os deste a mim. E ele tem guardado a tua palavra. Agora eles sabem
que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Rogo por eles e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Agora quero falar da unidade. Olha que diz o verso de número 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome e o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Se Jesus está falando de um literalmente, como pode os discípulos ser um? Aqui fala de unidade. Vai ficar bem mais claro ainda. Diz assim o verso 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Amados irmãos, somos só no Brasil cerca de 40% da população evangélica. Então, se somos exatamente cerca de 40%, como podemos ser um? Somos um em unidade, ligado nele, na videira verdadeira. Amém? Olha que diz agora o verso de número 17. Aleluia. Mas ainda o 16 fica assim. Eles não são do mundo, mas nós estamos ainda no mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os, na verdade, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Lembra? Mateus 28, verso 19. Vão por todo mundo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Aí diz, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor dele me santifico, para que também ele seja santificado pela verdade. Verso 20. Minha oração não é apenas por ele, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha o 21. Pai, para que todos sejam um, como todos podem ser um, literalmente, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo
onde estou, e veja a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Antes e estes saibam que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles estejam. Ainda voltando a João 14, verso 12, Jesus disse: todos que creem em mim farão as mesmas obras que eu fiz e farão maiores ainda, porque estou indo para o Pai. Vemos, por exemplo, o apóstolo Pedro fazer obras maiores que Jesus fez, para que a palavra dele se cumpra. Em Atos 5, a partir do verso 15 ao 17, o texto nos revela que a sombra de Pedro, por onde passava, curava enfermo de toda enfermidade, demônios era caído por terra dos endemoniados, ele era liberto de possesso de demônios e era curado de toda enfermidade, só na projeção da sombra de Pedro, para que se cumpra a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Atos 19, verso 11 ao 13, diz que Deus fazia prodígios e maravilha por meio de Paulo, através do Espírito Santo que estava nele. E ali diz o texto que levava os lenços de Paulo e os seus aventais. Quem era doente, ao toque do avental ficava curado e os demônios eram expulsos. E seus lenços, a mesma coisa. Não tem na Bíblia que o lenço, o avental de Jesus era levado para alguém. Mas tem escrito que onde tocava na orla das tuas vestes, era curado e liberto. Aleluia. Então, meus amados, João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, são três. Não é um que é dividido em três. Isso seria uma farsa. Já mostramos aqui, e tem muito mais textos. Daria para falar uma semana, mas aprove a Deus pelo que já foi lido. Então a questão é quando Jesus disse, aleluia, que eu sou, ele também está dizendo que ele é divino. Porque Isaías 43:11, muito se pega num único versículo. Como já lemos, vale a pena ler de novo. Isaías 43:11. O profeta messiânico que mais profetizou de Jesus. 43:11 diz assim: aleluia, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Vamos ver agora Jesus dizendo que eu sou? Aleluia! Glória a Deus! Em João Evangelho, já falamos aqui, vale a pena ler de novo. João Evangelho, capítulo de número 13. Glória a Deus. Verso 10. João Evangelho, capítulo 13, verso 10.
Respondeu Jesus: quem já banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Aí quando chega no verso 12, quando Jesus terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Verso 13: vocês me chamam mestre e Senhor. Senhor é dono e Senhor. E com razão, pois eu o sou. Divindade, pois eu o sou. 14. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Verso 15. Eu lhes dei exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Já encerrando esta mensagem, porque já ficou um pouco longa, Deus seja louvado. Apocalipse, revelação. Vemos agora Jesus falando da sua divindade. Verso 7. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens. Quem é que vem com as nuvens? É o Pai ou é o Filho? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Verso 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus. É Jesus falando. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus. O que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Verso de número 17. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 17 e 18. Quando vi, João falando, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia! Glória a Deus! Amados, a Bíblia diz que devemos examinar as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna. E são elas as Escrituras que testifica, que fala de Jesus. Como já falamos, vale a pena mencionar de novo. É necessário consultar passagens paralelas, ou seja, textos que tratem do mesmo assunto. O texto em questão, falando de divindade, mostramos vários textos e contexto. Por exemplo, caso vamos falar da salvação, precisamos analisar outros textos que falam do mesmo assunto. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Não é um texto sem contexto, torna-se pretexto para heresia. Amados, a Bíblia, ela diz: seja todo homem mentiroso, Deus único verdadeiro. Romanos 3, verso 4. Ainda, carta aos Hebreus 6, 18. É impossível que Deus minta. Deus seja louvado. Então, a questão da unidade. Nós somos milhares de cristãos em todo o mundo. Milhões. No mundo inteiro já passa de 2 bilhões de crentes.
aproximadamente. Mas somos um em unidade em Cristo. Entende? Então, 2 bilhões pode ser um? Deus seja louvado. Que Deus em Cristo Jesus continue falando aos corações dos amados irmãos e amigos que ouvirão esta mensagem. Não importa o lugar, não importa a hora, mas o Espírito Santo vai abrir a mente e os corações de vocês para a glória de Deus Pai, de Deus Filho, por meio do Espírito Santo. Amém. Fique todo na paz do Senhor. Amém.